Oi, pessoal. Então, hoje na nossa aula de português eu fiz diferente, né? Na terça-feira eu dei as páginas para vocês lerem e fazerem os exercícios de interpretação. Hoje nós vamos fazer juntos, tá? Então vocês já leram, já fizeram e a gente vai conversar agora sobre isso. Combinado? Então, o capítulo 2 de português começa com uma história contada em quadrinhos. Vocês conhecem histórias em quadrinhos, né? Histórias em quadrinhos são histórias de gibis, ó, que são muito legais, as histórias em quadrinhos, certo? Então, observe os elementos a seguir, onde podemos encontrá-los. Aí tem aqui vários quadrinhos com umas figuras, os barulhos e tal. Então, você lê revistas em quadrinho? Conhece personagens desse universo? Neste capítulo, você vai estudar os elementos que compõem as histórias em quadrinho e vai exercitar a produção de uma HQ, história em quadrinho, né? Também participará de uma apresentação cantando com seus colegas. Vamos ver se vai ser possível, né? Então, vamos lá. História em quadrinhos, formato e característica. Cascão é um personagem que faz parte da turma da Mônica. Leia a seguir uma das suas histórias. Então, aqui tem o início de uma história. Que dia é hoje? Cebolinha, que dia é hoje? Dia de você tomar banho. Ah, você está muito sem graça hoje. Tá bom, desculpe, que dia é hoje? Agora eu não conto. Eu também não queria saber. Não me interessa nem um pouco que dia é hoje. Mãe, que dia é hoje? Hoje é sábado. E aí tá o Cascão dormindo. Zzz. Cascão, Cascão. Zzz. Hã? Me diz que dia é hoje. Hoje é dia de... Quer abrir a boca pra falar? Hã? Oi, tudo bem? Usando o golpe sujo pra saber o dia, né? Eu? Imagina! Tá bom que não. Que dia é hoje? 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 Ele estava nervoso, né? Vamos lá. Você já conhecia esses personagens? Quais são os seus nomes? Vocês conhecem o Cebolinha e o Cascão? Muito bem. Qual é o problema que o Cebolinha está enfrentando nessa história? Qual o problema dele? Ele não consegue saber o quê? Ele não consegue saber que dia é hoje, certo? E isso está deixando ele bastante intrigado. No primeiro e no segundo quadrinho, Cebolinha faz uma piada com Cascão. Como é possível afirmar isso? O que acontece lá no primeiro e no segundo quadrinho? O Cascão pergunta que dia é hoje e ele diz que é dia de tomar banho, porque o Cascão não toma banho, né? Então o Cebolinha tampa o nariz, se referindo ao cheiro ruim do Cascão, e fala: é dia de você tomar banho, né? Então vamos lá. Releia os quadrinhos e observe o formato dos balões com as falas. Quer abrir a boca para falar? Hã? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Então, olha só. No primeiro quadrinho, o Cebolinha está gritando ou falando com um tom de voz normal? Está gritando, né? Como que é o contorno desse quadrinho? Todo irregular, porque ele está gritando, certo? E a expressão do rosto dele também. Quer abrir a boca para falar? Ele tá... Dá pra gente ver. E no segundo quadrinho, o que os balões indicam? Os balões indicam que ele está pensando, porque ó, ele está com a boca fechada, tem umas bolinhas, não tem um balão contínuo, e o balão parece uma nuvenzinha, né? Então, ele está pensando. Aí, na número 6, vocês tinham que trocar ideia com colegas, mas não dá, né? E depois desenhar como seria o balão de fala que indicasse que o Cascão está sussurrando, ou seja, falando em voz baixa para o Cebolinha sobre o que está acontecendo no dia de hoje. Como é que é o sussurrando? Tem lá na historinha o sussurrando. Quando o Cascão tá dormindo, que ele chega falando bem baixinho, Cascão, Cascão, o que ele fez? Todo tracejadinho, tá dizendo que ele tá falando baixinho, sussurrando. Aí vocês vão fazer o desenho de vocês, tá? E agora leia o final da narrativa. Será que o Cebolinha descobriu que dia é hoje? Vamos ver. Mais tarde,
Ele está tendo um pesadelo. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Filho, o que você tem? Cascão, que dia é hoje? Ele passou o dia tentando saber que dia é hoje. Pouco depois, eu só não contei porque ele me irritou. Por favor, ele pode ficar doente. Filho, o Cascão está aqui. Cebolinha, vou contar que dia é hoje. Vai! Vou! Hoje é o aniversário da Penélope, a minha pulga amestrada. Agora você veja, né? Pois é, veja bem. Então, Cebolinha parece que ficou um pouco decepcionado com o desfecho da história. Eu também. No desenho, no espaço abaixo, vocês vão desenhar um novo desfecho para essa história, fazendo com que o dia seja um dia mais interessante do que o aniversário da pulga, né? Com certeza. Depois, o principal, eu fui até a página, deixa eu verificar aqui para não ir além. A gente corrigir. Até a página 92, tá certo. Então, vamos lá. O principal objetivo das histórias em quadrinhos é informar, instruir, divertir ou criticar. Nesse caso é divertir, né? O texto em quadrinho pode ser utilizado para outros fins também, mas em geral é a diversão. Circule no quadro abaixo os principais elementos encontrados nas histórias em quadrinhos. Imagens, tem? Sim. Balões, tem? Sim. Palavras imitando sons, tem? Sim. Textos longos? Não. Quadros? Sim. Humor? Geralmente. Então, a gente só não vai circular os textos longos, tá? Aí vem uma explicação. Existem basicamente 2 gêneros textuais que contam histórias por meio de uma sequência de quadrinhos. As histórias em quadrinhos que compõem narrativas mais longas, acima de 5 quadros, com sucessão maior de acontecimentos, como a história do Bidu que você leu, devido à quantidade de quadros, são lidas da esquerda para a direita, de cima para baixo. As tirinhas, que compõem narrativas curtas, que é aquelas que a gente geralmente usa nas provas, né? Com até 5 quadros, como o próprio nome diz, são publicados em uma tira única, na horizontal ou menos comum na vertical. São lidas da esquerda para a direita ou, no caso das tirinhas verticais, de cima para baixo. Apesar das diferenças quanto à extensão e o formato, as histórias em quadrinhos e tirinhas apresentam em comum uma sequência de quadros que narram uma história, combinando texto e imagens. Os elementos básicos de uma narrativa, enredo, personagem, tempo, espaço, desfecho, o fato de que cada parte da história é apresentada dentro de um quadro, o desenho dos cenários e personagens compondo as cenas, as falas dos personagens, usualmente curtas, escritas dentro de balões com formatos diferentes para representar, além das falas, os pensamentos dos personagens e outros sons, os ruídos, os sussurros, né, os gritos, tem balões diferentes. E o fato de serem publicadas em jornais, revistas e na internet. Muito bem. Identifique os tipos de balão e explique por que eles foram utilizados. Então, vamos lá. Na letra A, tem 2 tipos de balão. Um balão de cochicho, que é o do Cebolinha, ou sussurro, e um balão de grito, né? Para que eles foram usados? O Cebolinha usou de cochicho para falar bem baixinho com o Cascão, pensando em não acordar. Já o Cascão respondeu dormindo num tom mais alto. Na letra B, um balão de cochicho ou sussurro. Uma das meninas está contando um segredo para outra, né? Então, ó, ela tá assim e o balão é tracejadinho. Na questão 12, as expressões faciais e corporais dos personagens também são recursos muito explorados nas histórias em quadrinho. Compare os 2 quadros a seguir e depois responda as questões. No quadro 1, ele tá... No quadro 2, que dia é hoje, que dia é hoje, que dia é hoje?
qual é a atitude do personagem Cebolinha em cada imagem? Então, no primeiro quadro, ele está tramando algo, ele está preparando alguma coisa. E no segundo, ele está pensativo e preocupado, né? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Que dia é hoje? Como esses comportamentos são representados no desenho? Na expressão facial, corporal do personagem e também no tipo de balão, tá? Muito bem. São os elementos visuais que são tão expressivos nos quadrinhos. Se os elementos visuais são tão expressivos nos quadrinhos, será que é possível contar uma história utilizando apenas esses elementos sem palavras? Leia a tirinha a seguir. Aí, ó, não tem nenhuma história, não é verdade? Nenhuma palavra. O que ele fez? Ah, entendi. Olha o que ele fez. Presta atenção. Ele pegou a maleta de primeiros socorros e, em vez de cuidar do Cascão, ele fechou a boca do Cascão. Que lelé! Então, o que significa os traços na cabeça do Cascão? Que ele está chorando, sentindo dor. Ele está numa situação crítica, né? O desenho das estrelinhas estão aonde está a perna machucada. As linhas curvas perto da orelha do Cebolinha significa que ele está em movimento, certo? Mostra que ele saiu correndo, né? E o que provocou o humor da tirinha? Um final inesperado. Aí ele vem com uma maleta de primeiros socorros, a gente pensa que ele vai cuidar do machucado, aí ele fecha a boca do Cascão para o Cascão parar de chorar, de gritar. Agora vê. Então, olha só. Os traços, as estrelinhas e as linhas horizontais, as chamadas linhas cinéticas, porque cinética tem a ver com movimento, que você acabou de ver na tirinha do Cebolinha e Cascão, são exemplos de recursos gráficos, isto é, símbolos, desenhos e linhas que indicam sensações, movimentações e sentimentos dos personagens. Na página 92, ela vai falar então para você analisar como a combinação de imagens e palavras é importante para gerar o sentido pretendido nos quadrinhos. E aí que você veja alguns tipos de balão, de fala normal, de pensamento, de um som eletrônico, de um grito, de um choro, de um cochicho. Essa página é só para olhar, tá? Antes de ir para a página 93, eu queria falar com vocês, fazer uma sugestão de um trabalho para português. Eu vou botar na plataforma explicando. Alguns de vocês já conhecem. Existe um aplicativo que se chama Bitmoji, né? Onde a gente cria o nosso avatar. Vocês conhecem? Alguns conhecem. Eu vou colocar na plataforma. Qual é a minha proposta para português, valendo ponto, ok? Então, olha só. Vocês vão pedir para o papai ou para a mamãe ou para a tia, para um adulto, ajudar a baixar o aplicativo Bitmoji. Ele é levinho, depois vocês podem até desgravar. Vocês vão criar o avatar de vocês, botar as características suas. Vocês veem no meu bonequinho, na minha página, tem lá no meu Instagram, tem o meu Bitmoji, né? Eu sentada em cima de um cogumelinho lendo um livro. Tem alguns Bitmojis que eu coloco também naqueles Fica a Dica. Então, eu uso muito o Bitmoji. Vocês criem o avatar de vocês. Depois vocês vão ver. Ele vai te dar uma série de figurinhas com seu avatar. Aí vocês vão montar numa folha, no Word, Vão montar no Word, copiar e colar figurinhas suas do seu Bitmoji com balões, ok? E depois vocês vão mandar para mim, tá bom? Eu vou explicar escrito direitinho na plataforma. Um beijo e até a próxima aula. Bom final de semana.